I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Fala, galerinha do nono ano. Eu sou o professor Marcos Emiliano Marques e na nossa aula de hoje, em gramática da rotina 24, nós iremos falar um pouco sobre acentuação gráfica, certo? Esse assunto ele cai muito nas provas como para ingresso no IFMA, provas para ingresso no IEMA, provas de vestibulares. Então é muito importante que você fique ligadinho nessa aula de hoje e entenda por que algumas palavras recebem acento e outras não, né? Mas antes de mais nada, precisamos enquadrar a palavra dentro de uma classificação conforme a localização da sílaba tônica. Sílaba tônica é a sílaba mais forte que é pronunciada de uma palavra. Praticamente todas as palavras têm essa sílaba tônica, né? Com exceção dos monossílabos átonos. Nós temos aí, por exemplo, a palavra jacarandá. Observe que esse dá é pronunciado com maior força. Jacarandá. Então, esse dá indica que a sílaba tônica da palavra é a última. Então, a palavra deve ser classificada, como no quadro aí, como oxítona. Nós temos automóvel. Automóvel. Então, vocês podem observar que a sílaba tônica é o mó e, por sua vez, é a penúltima. Então, nós temos uma palavra paroxítona. E na palavra pirâmide, nós temos uma palavra proparoxítona. Por quê? Porque a sílaba tônica é a antepenúltima. Então, não tem segredo aí. Se a sílaba tônica for a última, oxítona. Se a sílaba tônica for a penúltima, a palavra é paroxítona. E se a sílaba tônica for a antepenúltima, ela é uma proparoxítona. Veja bem, a gente não está falando ainda de acentuação, sim somente de sílaba tônica. Agora, algumas palavras dentro das oxítonas e dentro das paroxítonas recebem acento. E é isso que a gente vai estudar agora. Só que na aula de hoje nós vamos ficar com as oxítonas e os monossílabos tônicos, que nós vamos ver daqui a pouquinho. Muito fácil. Nas oxítonas, as oxítonas que são acentuadas são aquelas terminadas em A, E, O, em, ens. Como assim? Me dê exemplo. Com A. Toda palavra que é oxítona terminada em A, como Paraná, Vatapá, Guaraná, escreverás, seguido ou não de S, né? Nesse caso, nós temos uma palavra oxítona e, portanto, ela deve receber o acento. Toda palavra terminada em E, seguido ou não de S, como IP, IPs, você, vocês, também tem que ser acentuada. A palavra terminada em O, seguido ou não de S, nós temos como avô, metrô, né, judô, também recebe o acento. E em, ens, também deve receber o acento. Nós temos o exemplo de Belém, parabéns, vai e vem, também. Como também, leva o acento à vogal tônica dos ditongos abertos, e oi, quando vocábulos oxítonos. Vou dar um exemplo. Anéis, quando eu tivesse ditongo, né, aberto, e oi, e for uma palavra oxítona, também deve receber acento. É por isso que se acentua a palavra anéis, papéis, lençóis, herói e dói. E leva acento à vogal tônica ou ditongo aberto também, el, né? Chapéu, véu, ilhéu. Ilhéu é uma pequena ilha. Então, terminada em ei, oi ou el, né? Quando esses ditongos aparecem numa palavra oxítona, nós também temos que acentuar. Monossílabos tônicos. Monossílabos, de maneira geral, são palavras que contêm apenas uma sílaba. Até aí tudo bem, não é? Agora nós temos duas classificações, que são os monossílabos tônicos e os monossílabos átonos. Vamos entender? Monossílabos tônicos possuem autonomia fonética e semântica, ou seja, são proferidos com força e mantêm o seu significado próprio, independente de virem inseridos numa frase ou isolados. Os monossílabos tônicos, quando isolados, eles podem fazer sentido também. Por exemplo, a palavra pé, a palavra fé, a palavra mar, lá, nós, céu e réu são palavras consideradas monossílabos tônicos. Por quê? Porque quando elas vêm, elas podem vir
isoladas, né? Elas também podem vir isoladas e ter sentido. Aí eu vou dar um exemplo bem claro. Se você pode fazer uma pergunta para uma pessoa e ela responder com um monossílabo tônico. Onde dói? Aí a pessoa pode dizer assim, pé, né? E você já vai entender que onde está doendo é o pé. E a palavra pé sozinha ela faz sentido, ela tem sentido completo, né? Não precisando de nenhuma outra palavra. Coisa que não ocorre com os monossílabos átonos. Os monossílabos átonos eles não possuem autonomia fonética e semântica, ou seja, são proferidos de forma fraca, soando como uma sílaba de uma palavra anterior ou posterior. Elas nunca são acentuadas. Aí nós temos o di, o com, o mi, o en, o li. São palavrinhas que elas precisam de outras palavras, precisam estar inseridas num contexto de palavras para fazer sentido. A palavra di, a palavra com, que a gente sabe que são preposições aí usadas para ligar outras palavras, elas não conseguem sozinhas promover um entendimento. Então, elas precisam sempre estar ligadas a outras palavras. Então, são os monossílabos átonos. Nós só podemos acentuar os monossílabos tônicos. Então, quais são eles? São aqueles terminados nas vogais A, E e O, seguidos ou não de S, né? Uma regra bem parecida com as oxítonas. Aí nós temos o pá, o pé, o pó, só, a palavra já, a palavra três, a palavra ju, a palavra mês, tá? E também, seguindo a mesma regra, os ditongos abertos, el, oi e ei, em monossílabos tônicos, né? Como, por exemplo, dói, réu, réis. Perceba, monossílabos tônicos terminados em a, e, o, como também os ditongos, quando ela finaliza ali com um ditongo aberto, como el, oi e ei, nós devemos colocar o acento, tá certo? Então não tem muito segredo essa aulinha de hoje. Os oxítonos e os monossílabos são muito fáceis de entender. Basta que você estude essas regras de terminação e essas regras dos ditongos, tá bem? E não confunda com monossílabo átono, monossílabos átonos, que a gente já viu, que são, como o próprio nome diz, fracos. Então vamos identificar o emprego do acento gráfico em algumas palavras nesse pequeno exercício, tá bom? Eu coloquei aí da letra A até a letra F para que a gente possa responder junto. Tá preparado? Então, se você quiser tentar aí dar um pause nesse vídeo, que eu vou resolver agora, tá bem? A palavra sofá. Vamos analisar essa palavra. Mas é uma palavra oxítona, né? Tem apenas duas sílabas, a sílaba tônica é a última. E ela é acentuada por quê? Segundo a regra dos oxítonos, nós devemos acentuar as oxítonas terminadas em A, seguidas ou não de S, tá bom? A palavra café, nós também temos uma palavra oxítona, não é um monossílabo porque temos duas sílabas, então não pode ser um monossílabo, tem que ser uma palavra oxítona. E ela é terminada em E, então todos os oxítonos terminados em E também devem receber acento, seguidos ou não de S. A palavra pé, por que ela é acentuada? Nós podemos observar que pé só tem uma sílaba, então é um monossílabo tônico. Ela é acentuada porque é um monossílabo tônico terminado em E. A palavra céu, novamente nós temos uma palavra com apenas uma sílaba. Essa palavra também recebe acento porque é um monossílabo tônico, só que contém aí um ditongo aberto, o ditongo el. Então, um monossílabo tônico terminado em el, não em e, como está aí na nossa atividade. Terminado em el, corrija aí. E a palavra gás, também nós temos outra palavra aí, monossílabo tônico terminado em a. Nesse caso, seguido de s, né? Pode ser a seguido ou não de s. E por fim, nós temos a palavra porém. A palavra porém é uma palavra oxítona. Temos duas sílabas, a sílaba tônica é a última, então ela não é monossílabo. Ela é uma palavra com duas sílabas, portanto deve receber a nomenclatura de oxítona. E é uma oxítona terminada em.
E com isso, galerinha, a gente termina a nossa aula de hoje. Espero que tenha sido bem dinâmica, espero que vocês consigam entender esse assunto. Não esqueça que ele despenca em provas, portanto, vale a pena assistir esse vídeo mais de uma vez, tá bem? Qualquer dúvida, procure o professor de vocês, que eu estou aqui na aula online, mas o professor de vocês está disponível de segunda a sexta, no horário de aula, para que você tire suas dúvidas, tá bem? Muito obrigado e até a próxima aula.